tarde, me chamo Juliana Cesana Corradini e no Seminário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação em trazer um relato de caso sobre o osteosarcoma extraesquelético em uma cadela. Bom, de início, eu gostaria de explicar um pouco do que se trata um osteosarcoma. O osteosarcoma ele é uma neoplasia mesenquimal de caráter maligno que vai acometer o esqueleto dos animais, né, a estrutura óssea dos animais. Porém, cerca de 1% dos casos também podem acontecer em outros órgãos, e a partir de então, eles vão ser denominados de osteosarcoma extraesqueléticos. Dentre esses órgãos e tecidos que também podem ser alvo, a gente pode citar a pele, o trato urinário, a glândula mamária, os olhos e o coração. Dentre estes que eu citei, o osteosarcoma mamário ele é o mais comum entre o osteosarcoma extraesquelético, porém ainda é incomum seu diagnóstico na clínica de pequenos animais. Bom, frente a isso, o objetivo desse trabalho foi relatar um caso de osteosarcoma mamário que aconteceu em um canino e abordar os seus aspectos clínico-patológicos e radiográficos. Foi atendido numa clínica veterinária uma canina fêmea de 10 anos de idade, sem raça definida, que veio para o atendimento com histórico de epistaxe. No exame físico, foi possível observar que havia presença de um nódulo na glândula mamária torácica esquerda da paciente. Foram solicitados alguns exames, como hemograma, bioquímica sérica, raio-x e 4DX. Os exames hematológicos, eles vieram normais, o 4DX foi positivo para erliquiose e no raio-x foi possível observar a presença de um nódulo irregular e radiopaco na mama. Como a gente pode observar aqui na imagem, né, o aumento da radiopacidade dos tecidos moles na região do tumor. Bom, o tumor ele foi retirado, ele media cerca de 3,5 por 3 por 3 centímetros, ao corte ele era pétreo, de coloração branca com áreas hemorrágicas, e que foi enviado por exame histopatológico. Lá na histologia foi observado a presença de uma neoplasia densamente celular, não encapsulada, de caráter infiltrativo, que era composta de células de formato fusiforme, que muitas vezes circundavam os focos eosinofílicos da matriz fibrilar. Além disso, foi possível observar também células semelhantes ao osteoclasto, sendo compatível, então, com o osteosarcoma mamário. A gente observa aqui nessa imagem, né, uma neoplasia composta por células que vão de formatos fusiformes apoligonais em matriz óssea, e as setas indicam a presença de células gigantes multinucleadas que se assemelham a osteoclastos. Bom, existem alguns fatores carcinogênicos que vão favorecer o desenvolvimento de osteosarcoma mamário em algumas pacientes, como, por exemplo, a predisposição genética, a idade, a obesidade e a ação hormonal de cadelas que não foram castradas ou que foram castradas tardiamente. No caso dessa paciente atendida, ela já era idosa, ela já tinha 10 anos de idade e ela foi castrada tardiamente, com 4 anos de idade. O tratamento cirúrgico de eleição para esses casos é a mastectomia total, né, que vai garantir uma melhor sobrevida para a paciente e que nesse caso foi realizado. E a epistaxe e a hemoptíase, que foram observados durante o exame físico, elas podem ser atribuídas ao quadro de erliquiose que foi positivado no 4DX, devido à trombostopenia e à vasculite causadas pela presença do hemoparasita. Bom, frente a isso, a gente pode concluir que, apesar de o osteosarcoma mamário ser uma neoplasia mamária incomum, ele não deve ser descartado como um diagnóstico diferencial em cadelas que possuem tumor de mama e que apresentam uma elevada radiopacidade no exame radiográfico. Aqui são as referências utilizadas para a elaboração do trabalho. Deixo aqui o meu agradecimento à Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo e o meu muito obrigada a todos. Boa tarde.